A Terra é o único lugar em que existe vida no universo? Ou existe vida em algum outro lugar do universo? Essa é uma questão que afligiu a humanidade já há muito tempo, né? Vocês vejam que na teoria geocêntrica, aquela teoria que diz que a Terra é o centro do universo, ela diz também que o ser humano é um ser muito especial, porque ele vive no centro do universo. De uma certa maneira, queremos acreditar que somos muito especiais, não só como seres humanos, mas também como a nossa casa é única. Isso é um pouco associado à teoria geocêntrica, né? Quando Copérnico veio com a teoria dele, publicada em 1543, né, de que o centro do universo, na verdade, é o Sol, e que a Terra é apenas um dos vários planetas conhecidos então, que eram 6 naquela época, isso evidentemente provocou uma grande perturbação cultural, filosófica e científica, né? E logo depois um filósofo chamado Giordano Bruno, inclusive publicou um trabalho cujo título é A Pluralidade dos Mundos. Ele acreditava e pregava que havia um universo infinito e que havia muitas estrelas, infinitas estrelas, na opinião dele, né, e infinitos planetas e infinitas formas de vida, né? Bom, para estudarmos a vida fora da Terra, primeiro nós temos que discutir o que é a vida, né? E, na verdade, nós ainda não temos uma boa teoria como é que a vida surgiu. Não existe uma boa teoria para isso, né? Nós acreditamos que para existir vida, ela tem que ter a capacidade de extrair a energia do ambiente que o cerca e se reproduzir. Se não for capaz de extrair energia, ele não tem como se reproduzir. Mas não basta extrair energia e viver, ele tem que se reproduzir, porque senão um dia ele morre. E aí acaba a vida. Então ele precisa extrair energia, tem que ser capaz de se reproduzir. E todas as formas de vida que nós conhecemos estão baseadas na química do carbono. Então nós achamos que esta também talvez seja uma regra geral, não necessariamente universal. Eu não estou dizendo que não possa haver vida baseada em química de algum outro elemento, né? Mas todas as formas de vida que nós conhecemos têm o carbono como um elemento central. E, portanto, os compostos orgânicos são os compostos que contêm carbono, que são aqueles que nós estamos mais interessados em estudar, né? Por fim, nós não conhecemos nenhuma forma de vida que dispense água. Portanto, H2O em estado líquido, vulgo água, é fundamental para a vida existir e para ela se reproduzir. Aminoácidos, que são as peças que constroem as proteínas, né? São parte das proteínas, são encontrados com frequência em meteoritos. Então nós sabemos que elementos, moléculas complexas de orgânicos existem em outros lugares, não apenas no planeta Terra, já que eles são abundantes em meteoritos, né? Cometas têm moléculas orgânicas. Quando os cometas se aproximam da Terra, nós tiramos espectros deles e nós podemos identificar moléculas orgânicas neles, né? E nas nuvens moleculares densas, que existem em grande quantidade na Via Láctea e em todas as galáxias espirais e também nas galáxias irregulares,
existem, que são aquelas nuvens moleculares densas que depois se quebram para formar estrelas, né? Nestas nuvens moleculares densas, já foram identificadas mais de 100 moléculas, 100 espécies moleculares, né? Inclusive moléculas orgânicas como os álcoois e os formaldeídos, né? Que são também elementos muito comuns na história da vida que a gente conhece. Então, nós já temos uma série de evidências, não de vida, mas sim de moléculas orgânicas complexas, fora da Terra e fora do Sistema Solar. Houve, em 1924, um russo chamado Oparin, que publicou uma hipótese dizendo que moléculas orgânicas complexas são formadas a partir da evolução de moléculas orgânicas simples, né? Que há uma espécie de evolução química, né? Natural. Essa é uma hipótese muito interessante. E em 1953, dois cientistas americanos, né, Miller e Urey, eles fizeram um experimento. Nesse experimento, eles colocaram dentro de um circuito fechado moléculas de hidrogênio, moléculas de água, moléculas de amônia e moléculas de metano, né? E fizeram isso aqui circular, soltaram faíscas elétricas e eles conseguiram, com esse experimento, reproduzir uma série de aminoácidos. Uma série de aminoácidos. Confirmando, então, que a hipótese de Oparin de que moléculas complexas se formam a partir de moléculas simples, desde que haja condições físicas e químicas apropriadas, né? Como imaginava-se que era a atmosfera primordial do planeta Terra. Depois houve uma série de críticas sobre essa experiência de Miller-Urey, e uma delas é que eles identificaram cerca de 12 ou 13 aminoácidos, quando para existir vida nós precisamos de um mínimo de 22 aminoácidos, né? Mas, recentemente, nos últimos anos, essa experiência foi reproduzida e conseguiram produzir mais aminoácidos do que seria necessário para formar vida, né? No entanto, há uma crítica mais séria à experiência de Miller-Urey. A experiência de Miller-Urey sugere que no início da Terra o hidrogênio era muito abundante. Tanto assim que eles colocaram, todos os elementos que eles colocaram aqui eram ricos em hidrogênio. Mas hoje nós temos evidências de que a atmosfera terrestre primordial provavelmente não era redutora, isto é, não era rica em hidrogênio. Ela era pobre em hidrogênio. E ela era dominada por dióxido de carbono naquela época. E com dióxido de carbono você não seria capaz de produzir aminoácidos. Então há uma crítica de que talvez, apesar de essa experiência ter sido muito interessante, porque mostra como, em princípio, você pode formar moléculas de complexidade crescente a partir de moléculas simples, né? Mas que talvez a atmosfera terrestre primordial talvez não fosse o lugar adequado, né? Mas talvez em outros lugares do sistema solar pudesse ter havido isso, e essas moléculas mais complexas podiam ter sido trazidas para a Terra por meteoritos e serem plantadas aqui. Uma hipótese chamada de panspermia, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante e vou voltar a esse assunto, né? Ok. Mas quando a gente fala em vida no universo, muita gente pensa em disco voador.
em homenzinho verde, ou em sinal de rádio sendo transmitido, vida inteligente, né? Como eu já mencionei, essa não é a única forma de vida. Uma vida microbiana também é forma de vida. E é uma das preocupações da astronomia atual, é encontrar habitat para esse tipo de vida, mesmo que seja microbiana. Esse é o primeiro passo, né, para estudarmos a vida fora da Terra, né? Bom, nós podemos então pensar em etapas. Quais seriam as etapas que nós deveríamos vencer? O que estudar? Onde estudar? Para ver se existem lugares onde possa haver vida. E vamos começar das coisas mais simples. Água ou oxigênio. Oxigênio é um elemento importante para a vida? Sim, para mim é, porque eu respiro, eu preciso de oxigênio para viver. Mas o oxigênio numa atmosfera não é sinal de que tem vida porque sustenta a vida. O oxigênio na Terra, ele é subproduto da fotossíntese, é o descartado na fotossíntese. E, portanto, a existência de oxigênio no planeta Terra é uma prova de que existe fotossíntese. E se existe fotossíntese, existe vida vegetal. Tá certo? Então, achar oxigênio livre seria uma coisa extraordinariamente importante também. Nós só conhecemos um planeta, um lugar onde existe água na superfície. Mas nós já estudamos as luas de Júpiter e as luas de Saturno e vimos que nas luas 2, 3 e 4 de Júpiter, que são Europa, Ganimedes e Calisto, existem oceanos debaixo de uma camada de gelo. Então lá existe H2O em sua forma líquida e, portanto, pode haver vida microbiana lá, em princípio. Não sabemos, porque não tivemos ainda condições de obter dados, de obter evidências cientificamente comprováveis. Mas se existe água, existe essa possibilidade. Também nas luas de Saturno, as luas 2 e 6, que são o Encélado e Titã, né? Lembre-se que ambos têm água debaixo de uma camada de gelo, né? Então, no caso de Júpiter, a Europa, vocês vejam que vocês veem realmente aqui uma camada de gelo, né, fragmentada, e debaixo desses fragmentos de gelo, nós sabemos hoje que existe um grande oceano de água. O problema é nós vamos ter que ir até a Europa, perfurar isso aqui, tirar água para ver se encontramos micróbios lá. Não é uma coisa muito simples, né? Já um pouco mais simples, que é a segunda lua de Saturno, Encélado, né? Onde já existem perfurações naturais, por onde a água está sendo evaporada, né? E, em princípio, talvez fosse mais fácil extrair água daqui e ver se nesta água existe algum tipo de vida, né? Júpiter e Saturno não estão na zona habitável do sistema solar, tá certo? São sistemas frios, estão muito longe. Tudo lá está congelado, né? Sob a camada de gelo existe água por quê? Porque existe uma lua quente, né, que permite que essa água seja aquecida, né, até um certo ponto, né? Agora imagine Júpiter e Saturno se fossem trazidos para uma distância de uma unidade astronômica. Nós teríamos Júpiter e Saturno, não poderiam abrigar vida porque são planetas gasosos, né? Mas estes planetas seriam cobertos de água. Essas luas, né? Europa, Ganimedes, Calisto, Titã, Encélado,
seriam luas com oceanos superficiais. Poderiam ter água. Então, quando nós olhamos para exoplanetas e encontramos um Júpiter ou um Saturno na zona habitável, nós não vamos necessariamente descartar essas luas, porque esses exoplanetas. A pergunta que nós devíamos fazer, se esses exoplanetas têm luas, se tiverem luas, podem ser propícios à existência de vida, né? Em luas de planetas gigantes. Na zona habitável. Está claro? Bom, eu falei há pouco da panspermia, de que talvez a vida na Terra não tivesse surgido na própria Terra. Talvez a vida tenha surgido da evolução química de moléculas orgânicas simples, se transformando em moléculas orgânicas compostas, que exigem um ambiente rico em hidrogênio, né? E que talvez tivesse ocorrido em algum outro lugar do sistema solar, né? E na fase de grandes colisões, pedaços de meteoritos com esse tipo de moléculas muito complexas tivessem sido trazido e caído na Terra e se desenvolvido a partir disso daí, então, aqui na Terra. Esta é a hipótese de panspermia, de que, na verdade, o universo possa estar cheio de mensageiros meteoríticos carregando moléculas complexas de vida e se espalhando isso pela galáxia, né? Daí, panspermia. A palavra vem daí. Então, nós vimos que nas últimas 2 décadas nós fizemos grandes avanços na questão de busca de vida de alguma forma, não procurando diretamente a vida, mas sim procurando lugares onde a vida pudesse de alguma forma existir, sob forma mesmo que extremamente primitiva, né? O primeiro super Júpiter foi descoberto em 88, né? O primeiro exo-Júpiter, né? Um planeta semelhante a Júpiter, foi descoberto em 1995. A primeira super-Terra foi descoberta em 2005. E a primeira exoterra foi descoberta em 2014. Né? No dia 18 de abril de 2014, foi descoberta o primeiro planeta realmente semelhante à Terra, o mais semelhante que nós conhecemos até hoje. Mas não basta descobrir exoplanetas, não basta descobrir exoplanetas sob forma da Terra. Queremos evidências de vida. Qual é a evidência de vida mais fácil, digamos um biomarcador mais fácil de detectar com a tecnologia que nós temos ou que estamos desenvolvendo, né? Aparentemente é detectar oxigênio livre. Se existir oxigênio livre, nós podemos detectá-lo em espectros do infravermelho próximo com o telescópio espacial James Webb, que vai ser lançado em 2018. Ele será capaz de detectar oxigênio livre fora do sistema solar, né? Então, talvez este seja o passo próximo. E aí eu repito, oxigênio por quê? Porque permite que a gente respire? Não. O oxigênio não é pré-requisito para a existência da vida. O oxigênio é subproduto da vida. É o lixo que é dispensado pela fotossíntese. Certo? Quando existe fotossíntese, o carbono é fixado e o oxigênio é dispensado. Então, a existência de oxigênio livre, lá pode ter vida. E isso é um marcador, um biomarcador espectroscópico que nós estamos próximos, do ponto de vista da evolução tecnológica, a poder utilizar, né? Eu acredito que por volta de 2019 nós possamos ter
evidências de planetas com oxigênio. E, portanto, com evidência de que haja atividade biológica ocorrendo nesse momento lá. Isso seria um passo importante, né? Talvez o passo seguinte seja verificar se existe água, né? A água hoje já está se procurando planetas, modelando atmosferas planetárias para saber a concentração de vapor da água e assim por diante. Talvez a gente consiga nos convencer de que algum planeta, num futuro próximo, possa mostrar evidências convincentes da existência de água, que hoje ainda não existem, né? E vida inteligente? O que a astronomia pode dizer sobre discos voadores? É possível nos comunicarmos com eles? É possível visitarmos ou sermos visitados? Aí temos duas perguntas que são radicalmente distintas. A primeira é, podemos nos comunicar? A segunda é, podemos visitar? Imagine que na Via Láctea haja duas civilizações tecnológicas capazes de fazerem radiocomunicação. Nós e mais uma outra civilização. Apenas uma. É provável que esta uma civilização esteja a 30 mil anos-luz de distância. É provável. Porque, estatisticamente, essa é a distância média das estrelas da Via Láctea, né? Suponhamos que essa civilização esteja procurando sinais de rádio, né, que nós começamos a emitir há 100 anos atrás. Certo? Então, esse sinal de rádio está se propagando com a velocidade da luz em todas as direções. Vai chegar neste planeta com vida inteligente quando? Daqui a 30 mil anos. Certo? E esta, lembre-se, é a maior velocidade que pode existir. Não há velocidade maior do que isso. A física impede, não existe velocidade maior do que isso. Mas suponhamos, vamos ser otimistas, que lá esteja uma civilização esperando o sinal. E que, de repente, daqui a 30 mil anos, opa, detectamos, tem vida inteligente na Terra, lá perto do Sol, não sei o que tal. Vão então responder. Vão dizer, alô, câmbio. Este alô, câmbio vai viajar 30 mil anos de volta. E até que finalmente, daqui a 60 mil anos, nós vamos ouvir, alô, câmbio. Certo? 60 mil anos. É só esperar. Uma questão de paciência, né? Estou falando de teoria. Não é um problema prático, tecnológico. Não. Um impedimento teórico. Mas aí você vai dizer, mas você fez uma hipótese e essa hipótese está furada. A sua hipótese é que existe apenas uma civilização na Via Láctea, né? Quem disse que só tem uma civilização na Via Láctea? Pode ter mais. Claro. Vamos fazer então uma outra hipótese. Vamos supor que haja 10 mil civilizações, 10 mil planetas distintos, com uma civilização tecnológica capaz de se comunicar com a gente. Né? Qual é o planeta mais próximo? A que distância está o planeta mais próximo? Podemos fazer essa conta. Vocês podem fazer essa conta em casa, é fácil. Se tiver 10 mil civilizações tecnológicas na Via Láctea, o mais próximo está a 500 anos-luz de distância. Que é exatamente a distância de Kepler 186f. Tá certo? 500 anos-luz. Se tiver 10 mil civilizações tecnológicas na Via Láctea, uma está à mesma distância. Não estou dizendo que está naquele planeta, né? Mas está a essa distância. Bem mais fácil, né? Então, se em 1900 nós começamos, no ano de 1900, nós começamos a emitir sinais de rádio, então no ano de 2400,
o sinal vai chegar lá. E eles vão dizer, opa, detectamos vida inteligente na Terra. E vão responder, alô, câmbio. Quando que nós vamos ouvir isso? 2900. No ano de 2900, exato. Tá certo? Emitimos no século XIX e vamos receber o sinal de volta no século XXIX. Nós estamos no século XXI. No século XXIX, nós finalmente vamos ouvir alô, câmbio. Tá certo? Bom, e isso é para mostrar do que nós estamos tratando. Nós temos um fator distância, que é um fator dramático nessa questão. Não é porque nós acreditamos que haja civilizações, outras. Eu certamente acredito. Né? Todos os astrônomos que eu conheço, todos os cientistas, e eu conheço muitos, todos acreditam nisso. Mas eu não conheço ninguém, nenhuma única pessoa, que acredita que disco voador tenha a ver com vida extraterrestre. Não conheço ninguém. Não há uma evidência científica, não há um dado que possa ser submetido ao método científico e que prove o contrário. Isso não existe. Tá? E dizer que se comunicar é difícil, imagina viajar. Viajar é uma história muito diferente. Se você quiser imaginar uma nave espacial para ir até Alfa de Centauri e voltar, lembre-se que Alfa de Centauri é a estrela mais próxima de nós, né? Seria necessário consumir uma energia igual a 50 mil anos de toda a energia consumida no planeta Terra. Precisaríamos de 50 mil anos de energia equivalente para mandar uma nave e voltar. Isso torna as viagens interplanetárias implausíveis. Eu não estou usando a palavra impossível. A palavra impossível em ciência é meio difícil, mas torna-se implausível. Tá certo? Não há formas pragmáticas de se conceber uma viagem como essa. Aliás, não precisamos nem falar em viagem. Quando eu falei em comunicação, a comunicação do alô, câmbio, é uma coisa meio implausível, né? Também é implausível. Não é impossível, mas é implausível. Né? Uma coisa muito diferente é a história de procurarmos receber sinais de rádio. Quem sabe se há 30 mil anos atrás, alguma civilização existente muito distante tinha a radiocomunicação e mandava sinais muito poderosos. Será que nós teríamos condições hoje de detectar? Essa é uma outra questão. Detectar é uma questão que tem uma plausibilidade maior. Mas detectar um sinal e usar a radiocomunicação para se comunicar é uma questão muito diferente. Né? Muitíssimo diferente. Né? E com isso, eu encerro a aula dizendo que temos feito grandes avanços em direção a descobrirmos exoterras. E já descobrimos pelo menos uma. Né? Temos feito grandes avanços nos últimos anos, no sentido de descobrirmos lugares onde existe água no sistema solar e fora do sistema solar. Né? Então são avanços extraordinários. Do ponto de vista científico, o enriquecimento de conhecimento que nós temos tido é muito grande, é extraordinário. No entanto, isso não deve ser confundido que haja entre os astrônomos ou na ciência astronômica qualquer evidência de que discos voadores
tenho alguma coisa a ver com isso. Ok?